nós vamos falar um pouco sobre mineração, né? A gente vai falar do Brasil colonial, tá? A gente vai falar da Sociedade de Minas Gerais, Sociedade Mineira, tá? Mas antes da gente falar da Sociedade Mineira, a gente tem que partir primeiro para as missões, né? E então a gente bota as missões dos jesuítas, né? Os jesuítas vieram para a América, né? Também chamadas de redução, foram os aldeamentos indígenas, organizações administradas pelos padres jesuítas, tá? Ou seja, os padres jesuítas vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar toda a população indígena, tá? Trazendo isso através da reforma e contra-reforma protestante lá na Europa, tá? Contra-reforma, que é da Igreja Católica, e reforma protestante, que é do Calvino, do Lutero e do Henrique VIII, tá? Os jesuítas vieram para o Brasil com a principal preocupação de evitar a expansão de outras religiões a não ser a católica, tá? A gente fala aqui dos padres jesuítas aqui no Brasil, tá? Vocês estão vendo aqui o mapa da região de São Paulo, tá? Só que também eles depois buscaram as expansões territoriais juntamente com um grupo que será muito importante a partir desse momento para a construção de Minas Gerais, que são os bandeirismo ou os bandeirantes, tá? Que eles fizeram expedições, né, que partiu de São Paulo, tá? Principalmente no século XVI, XVII e XVIII, tá? Ultrapassavam linhas do Mediterrâneo, até quebrando o Tratado de Tordesilhas, tá? E buscando novas fronteiras. Chegaram até aqui na nossa região amazônica, tá? Principalmente, eles fizeram de captura dos índios, tá? Como escravos. Preposição, busca de metais preciosos, porque não esquecendo que a Espanha ela já está com materiais preciosos bem na frente do que Portugal. Sertanismo de contrato, captura de escravos fugitivos, tá? Vai capturar os escravos que fugiram. O exemplo é o Borta-Gato, Raposo Tavares, Fernão Dias, Domingos, Velho Jorge. Esses foram os principais bandeirantes que trabalharam no Brasil, tá? E buscaram a expansão do território de Minas Gerais, ou as Minas, né? Tá? E as mansões, bandeirismo de comércio por vias fluviais, tá? Não era só terrestre, também tinha as vias fluviais que foram importantíssimas para o desenvolvimento do bandeirismo no Brasil. Agora a gente parte para expansões e fronteiras, tá? Que também está presente dentro da sociedade mineira, tá? O Tratado de Tordesilhas, né, não foi respeitado em nenhuma situação e agravou-se isso com a União Ibérica, tá? Os portugueses estavam muito cobiçados principalmente por duas regiões importantíssimas, tá? Que é a área do Prata, tá? E também o centro espanhol entre portugueses e espanhóis, tá? Principalmente Buenos Aires, tá? Tanto é que a fundação da colônia de Sacramento em 1680, tá? Que hoje é Buenos Aires, tá? O contrabando, facilitado pela cobrança da colônia de Sacramento, provocou intensos choques entre portugueses e espanhóis, levando a assinarem diversos tratados a respeito da região, tá? Vocês estão vendo como era o mapa da época, tá? Colônia de Sacramento, que era no Uruguai, basicamente, tá? Isso era importantíssimo para a questão do próprio Tratado de Tordesilhas, que não foi respeitado essas fronteiras. Aí a gente chega no processo de exploração da mineração no Brasil, tá? Que ela é descoberta lá no século XVII e também no século XVIII, que vai provocar uma mudança estrutural na estrutura colonial do Brasil, principalmente na nossa sociedade de Minas, tá? Para administrar a região mineradora foi criada em 1702 a Intendência das Minas, tá? Ou seja, a gente vai começar a ver como era que funcionava a cidade. Realizava a distribuição de datas lotes, tá? Ou seja, eram os lotes de terra a serem explorados pela cobrança de 1/5, que é 20% do ouro encontrado. Em 1720 foram criadas as casas de fundição, que transformava o ouro bruto ou pó em pepita, tá? Em barras já quitadas. Quando ocorre o esgotamento da exploração alfeira, o governo português fixa uma nova forma de arrecadar o quinto, por sim arrombas anuais de ouro, ou seja, o governo só vai mudando o processo de cobrança de impostos. Aí vem algumas consequências, tá? Importante a gente salientar isso, tá? A mineração mudou o eixo econômico da vida colonial, tá?
do Nordeste para a região Centro-Sul, ou seja, as famílias começaram a migrar rapidamente para essa área, tá? Garantindo a ligação da região das Minas contra o Brasil, tá? Houve um grande aumento populacional também na região das Minas, isso foi preocupante. A sociedade passa a ter um caráter urbano e multiplica-se o número de comerciantes, intelectuais, pequenos proprietários, funcionários públicos, artesãos. A sociedade mineradora passa a representar uma certa flexibilidade e mobilidade, ou seja, essas situações, essas cidades vão ganhando mais força, mais poder. Tanto é que esses intelectuais brasileiros, muitos deles ganhando dinheiro através das minas e até mesmo da própria escravidão, do próprio planteio da cana-de-açúcar, eles vão estudar na Europa e voltam para trabalhar no Brasil, tá? Principalmente aqueles profissionais liberais, médicos e advogados, tá? Aí a gente entra aqui numa situação literária, tá? Que é o barroco, que é importante a gente salientar isso aqui, um pouco para a história, um pouco para a literatura, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, que é importantíssimo a gente salientar, tá? Que eu vou só citar as características, tá? Emocional sobre o racional, efeitos decorativos e visuais, entrelaçamento entre arquitetura e escultura, violentos contrastes entre luz e sombra, pintura com efeitos luminosos. Isso o professor de literatura de vocês vai passar com melhor detalhe, tá? Aí a gente dá também a questão do gado também nas minas, que é importantíssimo, tá? Por quê? Porque nas Minas Gerais as pessoas também deveriam se alimentar. As pessoas não iam só atrás dos ouros, mas também tinham que se alimentar, tá? Então nesse momento a gente